Fala, meu povo da opinião esportiva. Domingo na área é dia do nosso resumo semanal para a gente falar dos principais campeonatos do futebol europeu, de automobilismo, de basquete nacional e americano e, é claro, de futebol continental brasileiro, de seleções e tudo mais. Como sempre, aqui na descrição vai estar as minutagens de cada assunto e de cada campeonato que iremos tratar nesse vídeo, para caso você que só queira saber de uma liga específica ou de algum esporte específico e não goste de outro, tem aqui na minutagem para você pular o vídeo, né, só para os campeonatos que você gosta. Depois da vinheta, a gente começa a falar de muito esporte aqui no Opinião Esportiva. E para começar, vamos começar com basquete, NBB e NBA Playoffs em ambas as competições. Começando pelo Brasil, o Minas encerrou a série contra o São Paulo e o Bauru encerrou a série contra o Vasco no início da semana, ainda pelas quartas de final. Na semifinal, o Franca venceu o jogo 1 por 87-63 e o Flamengo venceu por 92-61 a equipe do Bauru. Segunda-feira, Minas e Franca fazem o jogo 2, com Franca podendo se tornar o primeiro finalista. E na terça-feira, Flamengo e Bauru, com o Flamengo podendo se garantir na final. Desculpa. Semifinal, eu confundi o regulamento. Na semifinal, eu tenho que vencer 3 partidas. 2 partidas é só nas oitavas de final, tá? Então, nem o Franca, nem o Flamengo tem a chance de matar a série já no próximo jogo. Só fazendo essa correção aqui para vocês. NBA, no domingo passado a gente falou de Pacers e Knicks. Os Nuggets empatou a série com os Timberwolves, com o Minnesota vencendo os 2 jogos em Denver e Denver vencendo os 2 jogos em Minnesota. Cleveland Cavaliers perdeu para o Boston Celtics na segunda-feira. O Oklahoma City Thunder empatou a série contra os Mavericks, devolvendo a derrota em Oklahoma e recuperando o mando de quadra. Os Knicks venceram em Nova York novamente, aumentando a série em 3-2 contra os Pacers na terça-feira. Denver venceu em Minnesota, recuperando seu mando de quadra. E na quarta-feira, o Boston Celtics eliminou o Cleveland Cavaliers e se classificou para as finais de conferência. Dallas venceu novamente em Oklahoma na quarta-feira. Na quinta, Minnesota venceu em casa, forçando um jogo 7. Os Pacers venceram em Indianápolis, forçando também um jogo 7. Dallas encerrou a série em 6 jogos contra Oklahoma e está na final de conferência. E os Pacers encerraram a série contra os Knicks no Madison Square Garden e vão fazer a final de conferência contra os Celtics. No domingo, no momento em que estou gravando este vídeo, está começando o Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Então ficou para a semana que vem a gente falar o resultado deste jogo. Fórmula 1, porque tivemos o Grande Prêmio de Imola, que ficou da seguinte forma a tabela: Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell, Sérgio Pérez, Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Não pontuaram Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Guan Yu Zhou, Pierre Gasly, Logan Sargent, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e não terminou a prova Alex Albon. Vou deixar aqui no card para você e no final do vídeo o link, né, para o vídeo que eu comento sobre essa corrida. Um vídeo específico apenas para esta prova do campeonato. Como eu falei, né, Max Verstappen venceu o 7º round da Fórmula 1, né, o 7º GP, e agora tem 59 vitórias na carreira. A próxima etapa é Mônaco, já na semana que vem. Calendário de campeonato de pilotos: Max Verstappen em primeiro, seguido de Charles Leclerc, Sérgio Pérez, Lando Norris, Carlos Sainz, Oscar Piastri, George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Oliver Bernard, que substituiu o Carlos Sainz na Arábia Saudita, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Alex Albon, Guan Yu Zhou, Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Logan Sargent. Campeonato de construtores: Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, AlphaTauri, Haas, Alpine, Williams e Sauber. Campeonatos
continentais agora. Tivemos o jogo 1 das finais da Conca Champions entre Esperance da Tunísia e Al Ahly do Egito. O jogo na Tunísia terminou 0-0 e sábado agora 2 horas da tarde eles se enfrentam no Egito. Al Ahly versus Esperance. Na Ásia não teve jogo essa semana, mas este sábado também é a final no mesmo horário basicamente entre Al Ain e Yokohama Marinos. O jogo da Conca Champions da Champions da África passa no Band Sports, aqui no Brasil, e o da Ásia passa na ESPN e Star Plus. Libertadores da América, Júnior Barranquilla da Colômbia venceu o LDU do Equador, o Tajeres venceu o Cobresal, o Peñarol venceu o Atlético Mineiro, o River Plate venceu o Libertad, Milionários empatou com o Palestino, The Strongest goleou o Huachipato, o Nacional venceu o Táchira, Colo-Colo e Aliança Lima empataram em 1-1. Flamengo goleou o Bolívar, Palmeiras venceu o Del Valle, Botafogo venceu o Universitário, Rosário Central venceu o Caracas, Fluminense venceu o Cerro Porteño, São Paulo empatou com o Barcelona de Guayaquil e o São Lourenço venceu o Liverpool. Lembrando que não aconteceu o jogo entre Grêmio e Estudiantes por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Classificação dos grupos. Grupo A, Fluminense classificado, seguido de Colo-Colo, Cerro Porteño e Aliança Lima, com qualquer um dos três podendo se classificar e para a Sul-Americana ou ser eliminado. No grupo B, Tajeres e São Paulo já estão classificados, o Barcelona está indo para a Sul-Americana e o Cobresal está sendo eliminado. No grupo C, está tudo em aberto. The Strongest tem um jogo a mais, porque ainda não foi a rodada que seria contra o Grêmio. O Huachipato e o Estudiantes tem um jogo a menos, enquanto o Grêmio tem 2 jogos a menos. O Grêmio, que está em último lugar, pode chegar a 12 pontos. Por isso, ninguém está classificado, ninguém está eliminado neste grupo. Grupo D, Júnior Barranquilla e Botafogo classificados, Universitário e LDU disputando a vaga para a Sul-Americana. No grupo E, Bolívar praticamente classificado, Flamengo voltou a depender só de si, Palestino também, teoricamente, depende só de si, porque basta uma vitória uma vitória contra o Bolívar e tirar o saldo, né? Então não importa o que aconteça entre Flamengo e Milionários, se o Palestino conseguir tirar o saldo do Bolívar, ele se classifica. Então, Bolívar, Flamengo e Palestino só dependem de si, e o Flamengo tem o benefício, né, de que Bolívar e Palestino se enfrentam. Então, muito provavelmente, os dois vão se matar. Mas, caso o Palestino vença e o Flamengo empate, por exemplo, tanto o Palestino quanto o Bolívar ficam com a vaga. Já o Milionários está eliminado e sem calendário sul-americano, né? Não tem chance de competição nenhuma mais. No grupo F, o Palmeiras está classificado, o São Lourenço está praticamente classificado, visto que precisa só de um empate. Del Valle e Liverpool disputam uma vaga na Sula e um milagre, né, para tentar ir para a próxima fase da Libertadores. Grupo G, Atlético Mineiro classificado, o Peñarol está com a classificação encaminhada, Rosário Central está indo para a Sul-Americana e o Caracas, mesma situação do Milionários, está eliminado sem calendário sul-americano por restante da temporada. No grupo H, River Plate e Nacional classificados e o Libertad praticamente classificado para a Sul-Americana. Campeonatos nacionais na gringa, né? Europa, América do Norte e Arábia Saudita. Premier League, no meio da semana, rodada atrasada, o Manchester City ganhou do Tottenham, o Chelsea ganhou do Brighton e o Manchester United ganhou do Newcastle. E na rodada final, o Liverpool venceu o Wolverhampton, o Tottenham goleou o Sheffield, o Fulham ganhou do Luton Town, o Manchester United ganhou do Brighton, o City ganhou de 3-1 do West Ham e foi campeão da Premier League, o Arsenal ganhou do Everton, o Newcastle ganhou do Brentford, o Crystal Palace goleou o Aston Villa, o Northampton ganhou do Burn e se livrou do rebaixamento, e o Chelsea ganhou do Bournemouth. Classificação. City, campeão, seguido de Arsenal, Liverpool e Aston Villa. Tottenham, né, que podia ter feito o Arsenal campeão, acabou ficando sem o título, mas não viu o seu rival ser campeão. Segue-se com Chelsea, Newcastle, Manchester United, West Ham, Crystal Palace, Brighton, Bournemouth, Fulham, Wolves, Everton, Brentford e Nottingham Forest. Luton Town, Burnham e Sheffield foram rebaixados.
Manchester City, 10 vezes, né, Deca campeão, mas tetra seguido, primeira vez na história do futebol inglês que uma equipe conquistou 4 vezes seguidas o campeonato nacional. Os títulos vieram em 1937, 1968, 2012, 2014, emendou um bicampeonato 2018, 2019 e agora o tetracampeonato 2021, 22, 23 e 2024. Campeonato holandês, Ajax empatou com o Vitesse, NEC goleou o Almere, Sparta Rotterdam ganhou do Hereven, Fortuna Sittard e Heracles empataram, Twente ganhou do Zoli, Go Ahead Eagles venceu o Volendam, Feyenoord goleou o Excelsior, o Trash empatou com o AZ e o campeão PSV venceu o RKC. A temporada acabou na Holanda com o PSV campeão, Feyenoord indo para a Champions League, Twente indo para a Pré-Champions, AZ indo para a Liga Europa. O campeonato seguiu com Ajax, NEC, o Trash, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard, Hereven, Zoli, Almere, Heracles e RKC. Excelsior enfrentaram o terceiro colocado da Série B, Volendam e Vitesse foram rebaixados para a segunda divisão holandesa. PSV foi campeão pela 25ª vez e não ganhava o título há algum tempo, desde 2018. Liga Portugal, última rodada também. Casa Pia venceu o Famalicão, Benfica empatou com o Rio Ave, Portimonense venceu o Farense, Boa Vista empatou com o Vizela, Vitória de Guimarães ganhou do Arouca, Estrela Amadora ganhou do Gil Vicente, Moreirense ganhou do Estoril, Sporting ganhou do Chaves, Porto ganhou do Braga. O campeonato terminou com Sporting campeão, Benfica na Pré-Champions, Porto na Liga Europa e Braga na Conference. O campeonato seguiu com Vitória de Guimarães, Moreirense, Arouca, Famalicão, Casa Pia, Farense, Rio Ave, Gil Vicente, Estoril, Estrela Amadora e Boa Vista. Portimonense vai enfrentar o terceiro colocado da Série B, Vizela e Chaves estão rebaixados. E o Benfica foi campeão pela 20ª vez em sua história, não ganhava um título desde 2021. Bundesliga, também última rodada. Union Berlin ganhou do Freiburg e se livrou do rebaixamento. O Hoffenheim ganhou do Bayern de Munique, o Mainz ganhou do Wolfsburg, o Leverkusen ganhou do Augsburg e se confirmou como campeão, o primeiro campeão da história da Bundesliga de forma invicta, né? Eintracht empatou com o Leipzig, Dortmund goleou o Darmstadt, Stuttgart goleou o Mönchengladbach, Werder Bremen goleou o Bochum e Heidenheim goleou o Köln. Bayer Leverkusen campeão invicto pela primeira vez na história da Bundesliga, e Stuttgart foi o vice-campeão alemão. O Bayern de Munique, campeão nos últimos 11 anos, ficou em terceiro lugar. Leipzig ficou em quarto e o Dortmund ficou em quinto. Vale mencionar que o Bayern de Munique meio que largou de mão quando viu que não ia ser campeão e já estava com a vaga garantida na próxima Champions, né? Então a queda no final do ano teve muito disso. A Eintracht foi para a Liga Europa e o Hoffenheim para a Conference. O campeonato seguiu com Heidenheim, Werder Bremen, Freiburg, Augsburg, Wolfsburg, Mainz, Mönchengladbach e Union Berlin. Bochum vai enfrentar o terceiro colocado da Série B, Köln e Darmstadt estão rebaixados. Bayer Leverkusen pela primeira vez foi campeão da Bundesliga e foi campeão de forma invicta. Também algo inédito na história do futebol alemão. Campeonato italiano ainda tem uma rodada ainda. No meio da semana, pela rodada passada, o Udinese venceu o Lecce, Fiorentina venceu o Monza. Pela penúltima rodada, Fiorentina empatou com o Napoli, Atalanta venceu o Lecce, Torino venceu o Milan, Cagliari venceu o Sassuolo, Udinese empatou com o Empoli, Frosinone venceu o Monza, Internazionale empatou com a Lazio, Roma venceu o Genoa e amanhã, segunda-feira, Salernitana e Hellas Verona se enfrentam, Bolonha e Juventus também. Internacional é campeã, Milan já classificado para a próxima Champions League, Bolonha e Juventus também, Atalanta e Roma disputam a última vaga, confirmando que Roma não é uma dessas equipes, né? Bolonha, Juventus, Salernitana e Hellas Verona, as equipes que estão faltando aí. Roma praticamente classificada para a Liga Europa, seguido de Lazio, Fiorentina, Torino, Napoli, Genoa, Monza, Lecce, Cagliari, Frosinone, Hellas Verona e Udinese. A Salernitana já está rebaixada, assim como a Sassuolo. Empoli disputa na última rodada, na última rodada se livrar do rebaixamento.
Ligue 1, também última rodada, tivemos jogos atrasados no meio da semana. PSG venceu o Nice, o Rennes venceu o Olympique de Marselha. E pela última rodada, de fato, o Rennes venceu o Rennes, o Olympique de Marselha venceu o Le, o Lens empatou com o Montpellier, Stade Bretois venceu o Toulouse, PSG venceu o Metz, o Lille empatou com o Nice, o Mônaco goleou o Nantes, o Lyon venceu o Strasbourg e o Lorient goleou o Clermont. O resultado ficou o seguinte: PSG campeão, Mônaco e Stade Bretois na Champions, Lille na pré-Champions, Nice na Liga Europa. O campeonato seguiu com o Lyon, que passou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento e terminou em sexto. Uma grande arrancada do Lyon. Lens, Olympique de Marselha, Rennes, Reims. Ah, tá. É que o Reims e o Rennes apareceram duas vezes no slide. Tá. Foi isso que aconteceu. Beleza. Não tô ficando louco. Rennes, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Nantes e Le. O Metz vai disputar contra o terceiro colocado da Série B. E o Lorient, mesmo com uma goleada em cima do Clermont, não se livrou do rebaixamento. O Metz acabou... Tô procurando ele aqui. Perdeu para o PSG. O Lorient não conseguiu descontar o saldo suficiente para se livrar do rebaixamento. O PSG foi tricampeão, né, como a gente já tinha falado, e com isso agora é o maior campeão da França com 12 títulos. La Liga, semana passada o Barcelona venceu a Sociedad. Tivemos duas rodadas. Rodada 36 no meio da semana, Osasuna empatou com o Mallorca, Real Madrid goleou o Alavés, Villarreal venceu o Girona, Rayo Vallecano venceu o Granada, Cadiz venceu o Sevilla, Celta de Vigo venceu o Bilbao, Atlético de Madrid goleou o Getafe, Las Palmas empatou com o Betis, Barcelona venceu o Almeria, Sociedad venceu o Valência. Pela penúltima rodada, nesse final de semana, Alavés venceu o Getafe, Barcelona o Rayo Vallecano, Celta de Vigo venceu o Granada, Girona venceu o Valência, Osasuna goleou o Atlético de Madrid, Cadiz empatou com Las Palmas, Sociedad venceu o Betis, Mallorca e Almeria empataram, Villarreal e Real Madrid empataram em 4-4. Esse jogo aqui depois eu vou querer ver os melhores momentos. Atlético de Bilbao venceu o Sevilla. Real Madrid campeão, seguido de Barcelona e Girona já na Champions League, com o Girona tendo o processo por pertencer ao grupo City, né? Então ele está classificado, mas não está. Atlético de Madrid também classificado. Bilbao na Liga Europa, mas de olho na possibilidade de jogar a Champions no lugar do Girona, e a Sociedad classificada para a Conference. O campeonato segue com Betis, Villarreal, Valência, Alavés, Osasuna, Getafe, Sevilla, Celta de Vigo, Las Palmas, Rayo Vallecano e Mallorca. Cádiz, Granada e Almeria já estão rebaixados. Ou seja, não existe nada para ser decidido na última partida de La Liga. Real Madrid já é campeão, o Barça já é vice, o Girona já é o terceiro, o Atlético é o quarto, o Bilbao é o quinto, o Sociedad é o sexto e o Betis é o sétimo. Isso pior, porque o Villarreal é o oitavo. Então, os 8 primeiros colocados estão congelados as suas posições e os 3 últimos também. Então, a gente tem todas as vagas decididas, os rebaixados estão decididos e só o meio da tabela que altera. Então, a gente tem uma última rodada bem morna, né, na La Liga. MLS, também tivemos 2 rodadas. Rodada no meio da semana, New York City venceu o Philadelphia Union, Columbus Crew, que está na final da Conca Champions, venceu o Montreal, Orlando City, Inter Miami, os 2 times da Flórida empataram, Red Bull goleou o DC United, Cincinnati venceu o Atlanta, Austin venceu o Houston Dynamo, Los Angeles FC venceu o St. Louis, Minnesota e Galaxy empataram, Charlotte venceu o Chicago, Nashville venceu o Toronto, Colorado venceu o Vancouver, Real Salt Lake venceu Seattle e Portland venceu San José. Nashville empatou com Atlanta pela rodada do final de semana, Cincinnati venceu St. Louis, Philadelphia venceu os Revolutions, Toronto goleou Montreal, Galaxy empatou com Charlotte, New York City venceu o New York Red Bulls no clássico de Nova York, Inter venceu o DC United, Columbus Crew venceu o Chicago Fire, Minnesota venceu o Portland, Austin venceu o Sporting Kansas, Houston empatou com Dallas no clássico do Texas, Real Salt Lake venceu o Colorado, Seattle Sounders empatou com o Vancouver Whitecaps e o Orlando City venceu o San José.
classificação. Na Conferência Leste, estão indo para os playoffs Inter Miami, Cincinnati, New York City e New York Red Bulls, Toronto, Charlotte e Columbus Crew, Philadelphia Union e DC United indo para o play-in, Orlando City, Nashville, Atlanta, Montreal, Chicago Fire e New England Revolution estão sendo eliminados. No Oeste, Salt Lake, Minnesota, Austin, Galaxy, Los Angeles FC, Colorado e Vancouver Whitecaps estão se classificando. Houston Dynamo e St. Louis estão indo para o play-in. Seattle Sounders, Portland Timbers, Dallas, Sporting Kansas e San José estão sendo eliminados. Liga Saudita, faltam 2 rodadas ainda. Al Tae venceu o Al Fateh, Al Raed venceu o Al Weda, Al Khaler empatou com o Al Ittihad, Dunk empatou com o Al Feiha, Al Ittifaq empatou com o Al Aktub, Al Nassr e Al Hilal empataram, o Al Ta'on venceu o Al Shabab, o Al Riyadh empatou com o Al Hazan, o Al Ali goleou o Abha. Al Hilal campeão, Al Nassr já classificado para a Champions League, o campeonato segue com Al Ali, Al Ta'on, Al Ittihad, Al Ittifaq, Al Feiha, Al Fateh, Al Shabab, Dunk, Al Khaler, Al Raed, Al Weda, Al Riyadh, Al Tae. Al Aktub, Abha estão na zona de rebaixamento e o Al Hazan está rebaixado. Lembrando que tem 6 pontos em jogo ainda no Campeonato Saudita. E é isso. Não tivemos campeonato brasileiro. E vou deixar aqui no final do vídeo um comentário sobre a suspensão. Falei que eu ia deixar o Opinião GP. Então eu vou deixar o Opinião GP aqui e a suspensão aqui. Vou tentar fazer isso então. E aqui no card também fica o vídeo da suspensão do Campeonato Brasileiro. Por isso que não tivemos rodadas. Então é isso. Vejo vocês na próxima. Fica agora com o tio Sam pedindo para você se inscrever no canal. E falou!